Coloquei para gravar essa aula aqui, que essa aula vai ser braba. Eu, na busca de propósito, eu fui para vários lugares e foi muito complexo encontrar uma forma de, cara, de fato trazer a maior clareza para vocês, porque o propósito, ele é algo complexo. Cada um de nós carregamos um propósito dentro do nosso coração. Mas como que a gente faz para encontrar esse propósito? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa básica que você precisa acreditar nisso, que é um fato consolidado. Você não veio aqui para a Terra à toa. Esse é um passo muito grande que eu precisei dar na minha vida para desbloquear muitas coisas da minha cabeça. Eu vinha com aquele pensamento de, poxa, eu venho aqui, mas é aleatória. Minha estadia aqui em Terra é aleatória. Eu não tenho um propósito, eu não tinha uma visão, eu não tinha uma clareza daquilo que eu tinha no futuro. Então, com 15, 16 anos de idade, eu enxergava uma escuridão. Era como se o meu futuro ele não tivesse clareza, ele não existisse. Então, eu vivia a minha vida preocupado mais com o final de semana do que, de fato, com o que ia acontecer no futuro, na minha vida. E eu acredito que a gente passa muito tempo dessa forma, vivendo sem clareza, sem propósito, vivendo numa escuridão. Só que a partir do momento que você começa a entender que não pode ser aleatório, a nossa vinda aqui não pode ser aleatória. Nós não viemos aqui aleatórios. Nós viemos com uma missão e nós viemos com uma missão clara no nosso coração. Quando você fala, eu não sei o meu propósito, é muito errado, porque eu sei que desde novo você sente algo no seu coração, você sente algo dentro de você, só que você fica usando ego, orgulho e racionalidade para falar que não, isso é impossível demais, isso é longe demais, isso é difícil demais, eu não acredito que eu fui designado para isso. E aí você, em vez de dar atenção para aquela voz, para aquilo que você sente no seu coração, você começa a ouvir outras pessoas. E você começa a não ouvir as pessoas, como eu que está falando para você, que você tem sim um propósito maior nessa vida. Você começa a dar atenção para as pessoas que falam, não, você tem que fazer isso, 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 e te limitar. Você começa a dar ouvido para pessoas que começam a usar de artimanhas para limitar você na realidade daquela pessoa. Porque as pessoas, elas vão sempre manipular. Esse papo de eu quero entrar num relacionamento onde não há manipulação é muito errado. Isso não existe. A manipulação sempre vai existir em qualquer tipo de relacionamento. Hoje, nesse relacionamento que nós estamos aqui, existe manipulação. Porque a gente está trocando uma ideia e eu estou te manipulando de uma forma que você vai entrar na palavra de Deus. Agora, a diferença é qual tipo de manipulação você vai trazer para a sua vida. Quem são as pessoas que você vai ouvir? Quem são as pessoas que você vai trazer como motivadora? Porque você não usa de referência, você usa de motivação. Quem vai ser o motivador da sua vida que você vai dar atenção? Quem serão essas pessoas? Isso é o que mais precisa ter clareza no seu coração. Aqui na Bíblia, eu não vou lembrar exatamente qual passagem, essa aula de hoje é mais para trazer uma pincelada, a gente vai trazer um desafio, a gente vai jejuar em cima de muita coisa, a gente vai ter muito mais clareza. Hoje é só para te dar um certo direcionamento do que vai acontecer daqui para frente, tá certo? Tem um momento aqui na Bíblia que ele fala que o propósito, às vezes, é o desejo. Às vezes a gente fica esperando profetas, pessoas de fora, a gente fica esperando um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um amigo, um professor confirmar algo que nós desejamos. Deus, ele vai sempre colocar desejos no nosso coração. Agora, como que a gente vai precisar filtrar esses desejos? A gente precisa sempre filtrar, porque existem desejos que são da carne, existem desejos que são do espírito e tem desejos que são da alma. E eu vou falar um negócio para você: nenhum dos três são iguais. Raras exceções que você vai conseguir alinhar esses desejos. Porque o espírito, ele quer algo que não é terrano, não é uma coisa mundana. A carne quer algo mundano. E a alma também. Por que que a alma e a carne vão querer coisas mundanas e o espírito vai querer algo maior, algo grandioso? Porque a carne, ela foi feita para isso. Você foi feito biologicamente para sentir vontades. Só que ao mesmo tempo que você foi feito para sentir vontades, só você tem capacidade de superar essas vontades para você cumprir um propósito ainda maior. Deus, ele nunca vai colocar adversidades na sua vida que você não seja capaz de superá-las. Nunca vai acontecer isso.
Você sempre vai ter as adversidades no nível da sua competência. Porque a partir do momento que você começa a perceber que você tem adversidades na sua vida, você começa a perceber que tem soluções para ela. Se você focar na solução, você vai superar elas. E é durante esse caminhar que você vai encontrar o seu propósito de vida. Aqui em Efésios, ele, dentre milhares de coisas, inclusive, eu recomendo vocês tirarem aí 20 minutos do seu dia, vocês vão terminar Efésios, é rapidinho. São 6 capítulos. Cara, Efésios foi onde mais me trouxe clareza, mais me trouxe discernimento de muita coisa. Ele começa falando, a primeira parte aqui que ele fala que mais me impactou foi: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Ou seja, aqui no começo ele já fala: você tem uma vocação, você tem uma função. Logo em seguida, ele fala que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, ele está dizendo que o corpo de Cristo é a igreja, entende? A igreja, ele não é uma construção. A igreja somos nós somos igreja. Cada um de nós somos igreja. Quando a gente entra em comunhão, é uma igreja. O local que a gente faz isso é uma construção, mas isso não é determinado. Você pode ir para um templo, a igreja pode ser a minha casa, a igreja pode ser o meu trabalho, a igreja pode andar comigo. Olha que legal isso. Quando você começa a entender que você é uma igreja e você pode andar em comunhão com os outros em um propósito em comum, você entende que você vive dentro da igreja. A igreja não é uma construção. É você viver em comunhão com os outros que se torna a igreja. E isso só vai acontecer se você conseguir entender que essa conexão com as outras pessoas é o que vai se tornar uma igreja. A igreja, eita, como é que eu tiro o som aqui agora? Ah, não tem problema. O fato de você estar em comunhão é o que te faz ser uma igreja. A gente acaba se confundindo às vezes. Ah, eu preciso ir para. Olha que legal isso. Você falar que você precisa ir para a construção, para você orar, para você orar, para você contemplar, para você ouvir um louvor, seria interessante somente se você for para lá para você acessar a frequência. Porque lá vai ter uma pessoa, dependendo da igreja, vai ter uma pessoa que tem um conhecimento avançado bíblico, então ele vai te trazer um discernimento maior, ele vai te trazer um direcionamento maior. As pessoas que estão ali estão em um propósito em comum, que é a busca de Deus, então a frequência daquele lugar é a frequência de busca de Deus. É legal você estar em locais assim, porque isso te potencializa a conseguir conectar com o seu espiritual. Porque eu falo muito de alta performance humana, e eu trago na alta performance humana 5 pilares. O primeiro deles é o espiritual. Eu gosto muito da alta performance porque a alta performance não é sobre a quantidade que você faz, é a qualidade. Hoje, por exemplo, eu estudei 2 horas a Bíblia. Eu vou falar para vocês isso, essas 2 horas que eu estudei, hoje, eu acredito que equivale uma vida de muitos cristãos. Porque muitos cristãos, muitas pessoas que se designam cristãos, eles não estudam a palavra. Eles simplesmente vão para a igreja, ficam lá aquelas 2 horas e depois não cumpre com aquilo que está sendo falado na palavra. Não cumpre com aquilo que está sendo falado no culto. E aí isso é uma incoerência e, de fato, essa pessoa não tem alta performance espiritual. Porque a alta performance é literalmente ser eficiente em cada ato. É você trazer eficiência nos seus atos diários. Então, quando você entende da alta performance, porque o esporte me trouxe isso, o esporte me trouxe a alta performance. E aí eu apliquei isso no espiritual. E aí a base de tudo é o espiritual. Porque, vamos ser sinceros, se a gente não for espiritualizado, se a gente não trazer a alta performance pro espiritual, quando a gente acabar, acabou? Morreu? Já era? Você passou aqui uma vida de 80, 90, 100 anos, e aí depois disso, é isso? Acabou? Fim? É isso que você acredita? Que simplesmente você vem para a Terra para você viver trabalhando das 7 às 17, para sair do serviço, para ficar assistindo Netflix e no final de semana enchendo a cara de cerveja?
É esse o propósito que você acredita que Deus colocou no seu coração? Porque a gente fica desiludido. A gente começa a vida dessa forma. A gente começa a viver a vida de, poxa, eu tenho que trabalhar das 7 às 17, mas depois que eu terminei o trabalho, eu tô livre para relaxar. Cara, quando você faz o que você ama, você já trabalha relaxado. Quando você faz aquilo que está no seu coração, que te arde dentro do coração, você já faz isso de forma leve. Você não precisa, entre aspas, descansar. O descanso é o trabalho. Aquilo se torna uma coisa só, porque você está cumprindo com o seu propósito. Quando você entende qual que é o seu propósito, não existe mais segunda-feira, sexta-feira, sábado ou domingo. Esses dias um seguidor me mandou mensagem para mim perguntando: cara, você não tem um dia que você não faz nada? Cara, eu não consigo nem imaginar nessa possibilidade. Porque eu já estou no meu propósito, estou cumprindo meu propósito. E cumprir meu propósito me traz prazer. E eu só vou parar quando eu cumprir com o meu propósito. E provavelmente isso nunca vai acontecer, porque meu propósito é gigantesco. Então eu vou continuar trabalhando até o final. Só que o meu trabalho é meu desfrute. Eu sinto um prazer enorme no meu trabalho. Eu sinto um prazer enorme em fazer atividade física, em me conectar com pessoas, em fazer live, em fazer mentoria, em dar palestra, em frequentar eventos. Isso me traz um prazer gigantesco. Empreender, isso me traz prazer. E isso faz parte de mim. O meu propósito e eu somos uma coisa só. A partir dali para frente, você não precisa mais designar as coisas de horário, tempo e não sei o quê, porque você não tem mais isso. A referência muda. Então, o propósito, ele fala aqui, ó, ele fala que você já tem uma vocação. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Olha que interessante essa parte. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não só tem um propósito para você, não só tem uma vocação, não só você veio aqui para uma missão, como também as obras que você for construir já existem no plano de Deus. Você não pode ficar se glorificando em cima delas. A glória em cima de obras não pode existir, porque foi Deus que colocou isso para você. Foi Ele quem fez. Você só está servindo de ferramenta para servir a palavra dele. Quanto mais você consegue andar nas verdades de Deus, quanto mais você consegue caminhar e trilhar o caminho que ele estabeleceu para você, mais você vai ter paz, mais você vai ter saúde, mais você vai ter provisão, mais você vai ter equilíbrio. Tudo isso se conecta de forma natural. A sua vida começa a fluir. Isso eu chamo de flow. O que eu falei para vocês hoje? Eu vou começar essa aula de hoje, vou fazer a oração, vou desconectar do chat. Por quê? Porque eu tenho que entrar no flow. Eu preciso entrar. Eu planejei essa aula de uma forma e estou fazendo de outra. Por quê? Porque eu entrei no flow. O flow é você sentir a energia, sentir o momento, e com isso você vai criando o que você precisa fazer. O flow é você entregar. Você se prepara, você estuda, você aprende, mas quando você faz, você se entrega. Por quê? Porque quando você, por exemplo, eu vou dar uma palestra, eu entro no flow. Eu tenho uma palestra, ali eu tenho mais ou menos os pontos que eu quero debater, os pontos que eu quero falar. Só que quando eu entro na palestra e eu sinto a energia daquele lugar, eu entrego aquilo que eles precisam ouvir. Eu não fico preocupado com o que eu escrevi. Aquilo que eu escrevi pode ser uma referência para mim. É uma referência para eu saber mais ou menos como começar. Só que depois que começa e entra no flow, você não fica mais preocupado com essas referências. Os pensamentos fluem naturalmente. As ideias fluem naturalmente. O conhecimento que você tem dentro de você flui naturalmente. Só que de nada adianta eu pegar o que eu fiz hoje, estudar o que eu estudei hoje e eu não aplicar no meu dia a dia. A eficiência, você tatuar isso que você tem dentro de você, no seu coração, é só se você pegar, estudar e aplicar. Então, tudo que for falado aqui, tudo que for falado, explicado, você vai precisar pegar e aplicar. A gente junto aqui vai precisar fazer esse desafio e você vai precisar aplicar o que está escrito aqui, o que eu vou propor a vocês. Isso é o mais importante, é a ação e execução.
Ele fala outra parte aqui também que eu achei muito legal, muito bacana mesmo, que ele fala o seguinte, ó, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Ou seja, cada um no seu íntimo tem algo para ser cumprido. Só que esse íntimo de cada um tem que ser respeitado e você precisa guardar isso no seu coração. O seu íntimo com Deus precisa ser guardado. Eu abro muita coisa, mas eu não abro o meu íntimo com Deus. Eu não abro a minha intimidade com Deus para as pessoas. Porque o meu íntimo com Deus é íntimo com Deus. Sou eu e Ele. As pessoas não precisam saber que você está orando. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. As pessoas não precisam saber que você está buscando. As pessoas não precisam saber disso. Você faz isso porque você quer satisfazer a Deus e não as pessoas. A partir do momento que você começa a fazer oração, fazer jejum para impressionar o próximo, o jejum e a oração que você está fazendo é se tornado inefetivo. E pior, é pecado. Antes você inconsciente, sem fazer nada disso, do que você consciente, agradando as outras pessoas, mediante a palavra de Deus. Isso são os falsos profetas. Quantos falsos profetas não tem hoje? Que usam da palavra de Deus para manipulação, que usam da palavra de Deus para se potencializar, para ter os seus resultados maiores, para atingir um maior número de pessoas. Quantas pessoas não são falsos profetas? Mas como que a gente identifica esses falsos profetas? Conduta, ambiente e resultado. Se você vê a conduta do cara, o ambiente que ele frequenta e o resultado que ele tem, você vai saber se ele é ou não um falso profeta. Eu sou cristão, mas eu vou para balada, é falso profeta. Desculpa dizer, mas não existe meio. Eu falei um vídeo desses esses dias, não existe meio cristão. Ou você satisfaz o desejo da sua carne, ou você é cristão. Não tem como você satisfazer os desejos da carne, só que sendo cristão também. Ou é um, ou é outro. Não existe um pecadinho pequenininho, um pecadinho maior. Ou você peca, ou você não peca. É bem simples. E também não tem dessa de, ai, mas eu faço tudo perfeito nessa área da vida, mas eu peco nessa daqui. Poxa, se você tá fazendo bem nessa, tá fazendo mal nessa, tudo é mal. Infelizmente, desculpa te dizer isso. Não existe meio termo. Ou você se entrega pro projeto que a gente está fazendo aqui, ou vai embora da aula. Sai daqui, velho, vai embora, tchau. Vai fazer outra coisa. Hoje é domingo à noite, você podia estar fazendo um milhão de coisas. Ou você vem para cá para você entregar de alma, espírito, coração, tudo, você se entregar mesmo, ou você não faz, porque não faz sentido. Meio termo, parcialidade, eu falei isso numa live também, é pecado. Nicolai não acredita em Deus, não acredita na Bíblia e não acredita nessas coisas que está falando. Então vai embora. É simples. Entende que eu não tenho problema porque eu não preciso agradar as pessoas. Eu não preciso me agradar, eu estou agradando a Deus. É agradar a palavra. A partir do momento que você começa a agradar a palavra e agradar a Deus, você nem dá atenção se você está ou não agradando as pessoas. Claramente, você não precisa ser grosso, você não precisa ser desrespeitoso. Aliás, você não pode ser desrespeitoso e grosso. Você não pode ser rude, não pode ser. Mas você precisa entender que as coisas que você faz são de cima para baixo. É sempre reino dos céus primeiro, para depois o reino aqui da terra. Primeiro você se conecta ao seu. Falaram esse negócio de monetizar o propósito. Tem uma frase famosa que ela já foi muito usada para manipulação de massas, que é mais fácil passar um camelo, né, pela agulha, alguma coisa assim, do que um rico entrar no reino dos céus. Mais ou menos assim a frase, eu não sei exatamente como é que é a frase, mas o que que ela significa? É que o rico não pode entrar no reino dos céus porque ele é rico? Não. Se você estuda a palavra, se você estuda o que significa essa passagem, é básico. Agulha significa uma portinhola que tinha em Israel na época quando fechavam os portões. Essa portinhola é bem pequenininha. Para você entrar nessa portinhola, como ser humano, como homem, você precisaria agachar. Você precisaria abaixar para você conseguir passar por a agulha, pela porta que era baixinha. O que que ele estava querendo dizer? Que os ricos normalmente são orgulhosos e cheios de ego. E o rico nunca vai se curvar.
Pelo rico ter esse orgulho, esse ego, ele não se curva, então ele não passaria pela agulha. Então, o camelo teria maior chance de passar porque o rico é orgulhoso e cheio de ego. Não é sobre o dinheiro, é sobre as suas atitudes. Tem problema você ser rico ou você fazer riqueza. Aliás, muito pelo contrário. Deus quer que você seja próspero, velho. Você veio para a Terra para ser próspero. Só que você precisa usar dessa prosperidade para potencializar os seus resultados e você destravar o maior número de pessoas. Como que uma pessoa se torna bilionária? Você acha que o bilionário só ficou bilionário porque ele fez um monte de dinheiro? Não é assim que funciona. Um bilionário só se tornou bilionário porque ele trouxe alguma comodidade ou alguma coisa que ajudou as outras pessoas. Seja ajudou ou atrapalhou. Porque também existem os bilionários que atrapalharam muita gente. Fizeram, sei lá, por exemplo, jogos, site de jogos de apostas. Os donos desses negócios de apostas devem estar bilionários, porque eles colocam o Neymar para fazer propaganda deles. Agora, eles estão bilionários por quê? Porque eles trouxeram uma, entre aspas, comodidade para alguma pessoa. E essa comodidade que eles trouxeram foi um vício. Agora, você tem duas opções. Você tem dois caminhos muito simples na vida. Ou você caminha pelo bem ou você caminha pelo mal. Não tem como você caminhar no meio termo. Porque quando você está no meio termo, você está no mal. Ou você está bom, qualquer coisa que não é boa, cai para o mal. Não existe mais ou menos bom ou mais ou menos mal. Não, se é mais ou menos, é mal. Acabou, ponto final. Ah, eu faço bem, mas eu sonego imposto. Tá fazendo mal, velho. Cacete, o que eu posso falar? Não tem como, mano. Ou é um ou é outro, velho. Você não consegue ficar no meio termo. Esse meio termo do brasileiro é um negócio que me deixa estressado, velho, porque é um negócio que as pessoas acostumaram. É o mais ou menos, eu tomei só um golinho de cerveja. Mas você dirigiu? Dirigi. Então tá errado, mano. Poxa vida. Tanto faz se você tomou um golinho de cerveja, ou se você tomou um golinho de vinho. Se a regra é não beba e dirija, você não bebe e dirige, velho. A lei é clara. A regra é clara. Tá escrito, desenhado para você. Não precisa fazer o meio termo. Ou você não faz nada, pega esse caderno, não segue ele, vai atrás da sua filosofia de vida, cria suas regras, ou então você segue 100%. A gente está fazendo uma aula aqui hoje sobre propósito. Só que antes de falar sobre propósito, eu preciso falar sobre para você de constância, disciplina, mentalidade, de fé, de oração. Porque você buscar o seu propósito sem essas outras coisas, você não vai encontrar. Eu tinha uma coisa em mim muito forte. Eu quero propósito, propósito, qual que é meu propósito? E pergunta, 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 pergunta. Eu falava, esse Deus não fala comigo. Porra, esse Deus não quer falar comigo e não sei o que. Eu estressado já, velho. Aí eu fui fazer um retiro lá em Minas Gerais. Cara, eu levei tanta porrada desse Deus que eu falei, mano, como que pode, velho, eu não entender esse negócio? Como que eu não entendia? Eu tava pedindo propósito, 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 mas não tava suportando o processo. Como é que você quer ganhar o resultado se você não vive o processo? Você acha que Deus vai encontrar vai te entregar o propósito assim, ó? Ai, hoje o Nicolai falou sobre oração, vou pegar a Bíblia, vou orar e ele vai me entregar o propósito e o caminho para mim. Ah, meu amigo, não vai ser simples. Não vai ser simples. No caminho para você encaminhar, para você ir atrás do seu propósito, vai estar cheio de outros caminhos. Você vai olhar assim, ó, vai estar cheio de caminho. Agora, se você tem a verdade de Deus, o caminho de Deus ele fica claro. E os outros caminhos ficam obscuros. Agora, quando você não tem, é um monte de caminho, você fica caminhando. Aí você fica lá, divergindo, perdido. A partir do momento que você entende que você precisa suportar o processo para você chegar no seu propósito, você já tem 90% do caminho andado. Nicolai, eu não tenho direcionamento. Eu tenho certeza que no seu coração existe um direcionamento, só que você está com preguiça de fazer. Por quê? Porque é pequeno. Você vai começar pequeno. Assim como qualquer ser humano na face da Terra começou, velho. Todo mundo começou pequeno e Deus me mostrou isso com força esse final de semana. Eu não posso, é, eu não posso abrir muito meu pessoal aqui para vocês, porque isso envolve outras pessoas. E isso pode me atrapalhar um pouquinho, mas eu tive no meu trilhar da minha caminhada aí, eu caminhando no digital agora fazem 3 anos. Já fazem
se bem que acho que faz 4 anos que eu tô no digital e mais ou menos uns 7 anos buscando o meu propósito. Vocês têm noção do que é isso? 7 anos incansavelmente buscando o propósito. 6 ou 5 anos no digital. É muito tempo. O processo, às vezes, ele vai ser longo. Só que, se lá no passado, há 7, 6 anos atrás, eu tivesse pego um mentor bom, uma Bíblia legal e uma mentalidade de alta performance, pode ter certeza, hoje eu estava milionário. Mas assim, sem sombra de dúvidas. Eu não teria perdido tempo com festa, não teria perdido tempo com gandaia, não teria perdido tempo com bebida alcoólica, com cigarro, não teria perdido tempo com mulherada, não teria perdido tempo com uma caralhada de coisa na minha vida. E hoje eu estaria, cara, só desfrutando. Eu ia estar de boa, velho. Nossa, ó, aposentado uma hora dessa. De verdade mesmo. Agora, por conta disso, eu tive que atrasar o meu processo. Só que, mesmo depois de ter conhecido a Deus, ano passado, em outubro, ou sei lá, setembro, quando eu comecei a realmente estritar os meus caminhos. Ai, caralho, caí, foi mal. Ai, essa cadeira aqui, velho, vai me dar cada susto. Ano passado, quando eu comecei a estritar meus caminhos com Deus, que eu comecei a fazer essa caminhada, cara, eu vou falar para vocês, eu tive muita tentação. Mas assim, vocês não estão entendendo a quantidade de tentação. E eu tive ataques espirituais, vários ataques, vários. E eu caí em alguns deles. E eu vou falar para vocês, não vale a pena. Atrapalha o processo, atrasa o processo. Tem coisas que você não precisa experimentar para descobrir que é ruim. Parece óbvio que eu estou falando aqui, mas, cara, tem que ser dito. Tem coisas que você não precisa experimentar para saber que é ruim. Você não precisa usar crack para saber que vicia. Você não precisa se tornar obeso para perceber que, porra, agora você vai ter que emagrecer. Para perceber que agora a sua vida está estagnada. Você não precisa experimentar o ruim para viver o bom. Você já pode ir direto para o bom. Se você seguir os princípios. Cara, os princípios são básicos. Eu vou falar para vocês qual que é o princípio que você precisa carregar no seu coração. Gerou arrependimento, foge. Qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação, qualquer coisa que te gera arrependimento, foge. Nicolai, eu vou para a festa e não tenho arrependimento. Então, a sua consciência está muito baixa. Porque uma pessoa de consciência elevada, se vai para festa, se bebe muito, se fuma, se usa droga, se faz, comete adultério, se trai a esposa, trai o marido, não tem paciência, essa pessoa não tem consciência, velho. É simples. Você precisa de duas uma, ou você precisa elevar o seu estado de consciência, ou você precisa entender que tudo aquilo que me gera arrependimento é do mal. Ponto final. Acabou. Não precisa, nem precisa estudar a Bíblia para você chegar nessa conclusão. Se você não quer aprofundar e ficar mesmo, cara, porque se você aprofunda na Bíblia, você vai abandonar uma série de coisas. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai virar a sua vida radical. Se você não quer fazer isso radical, se você não quer mudar radical, só esse princípio do arrependimento, você pode desligar essa aula e viver sua vida em paz. Tranquilo, tranquilo. Agora, se você quer aprofundar mais, a gente pode chegar em lugares mais longes. A gente pode ir para lugares muito mais longe do que a gente está falando aqui. Aqui em seguida ele fala a unidade da fé. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Resumindo, velho, tá falando: ame, tenha paz, tenha tranquilidade, que naturalmente você vai começar a caminhar nos propósitos da sua vocação. Agora a gente vive num século que a gente precisa falar isso, velho. Aliás, sempre precisou. O ser humano, ele é falho. Ele já veio para a Terra falho. Tudo na nossa, tudo no ser humano é falho. Pensa comigo. Um simples erro de educação dos seus pais pode ferrar com a tua vida inteira. Quer mais falho do que isso? Por conta de um erro do seu pai quando você era criança, talvez hoje você está colhendo esses frutos. Por conta de besteira, de coisas que foram feitas quando você era criança que você nem imaginava que podiam ter diferença na tua vida, hoje está ferrando contigo. Olha como o ser humano é fraco, é falho.
É frágil. O ser humano é assim. É da nossa carne. Agora, se a gente se conecta no espírito, a gente se torna forte. Por quê? Quanto mais eu tentava entender o Nicolai do passado, porque tem aquele negócio do subconsciente consciente, já expliquei isso no Instagram, mas eu vou explicar rapidamente. O subconsciente, ele tá gravado, é tipo uma memória HD. O subconsciente, ele tá gravado em algum lugar lá no passado. E o consciente, normalmente, ele tá gravado no presente. O subconsciente, a gente não sabe muito bem onde ele está gravado. O meu subconsciente, ele estava, ainda está, em algumas áreas da minha vida, gravado numa criança. Essa criança que não foi resolvida, não foi perdoada e não foi ressignificada, quando, numas atitudes que acontecem no dia a dia de confronto, acontece, o subconsciente me domina e eu não sou efetivo naquilo que eu estudo. Olha que louco. Vamos lá. Se tem o subconsciente e o consciente. O subconsciente é o que foi estabelecido quando você era mais novo, normalmente na primeira infância. Você foi tratado com indiferença com seus pais. Não recebeu amor, não recebeu carinho. Como que esse adulto vai agir hoje, sendo adulto? Ele trabalha no subconsciente. Ele trabalha de uma forma de que ele não é merecedor, ele não merece carinho, não merece amor, ele não merece atenção. Ele é uma vítima, até de certa forma. Esse adulto que está estabelecido naquela criança, quando acontece um confronto real no dia a dia, o que acontece com ele? Ele vai deixar o subconsciente dominar. Então ele vai ficar carente, vai buscar a aprovação do próximo, vai ter medo de fazer certas coisas. Por quê? Porque ele está travado no subconsciente. E essa pessoa, por mais que ela estuda, nossa, ela estuda. Putz, grila, velho, não destrava. Por quê? Porque tá lá no subconsciente ainda. Vou falar para você, você tem duas saídas. Ou você vai tratar isso daí com terapia das mais caras possível, vai lá no método CIS, vai no Paulo Vieira, vai não sei aonde, método IPEI, faz esse monte de método e trabalha em cima disso até você descobrir aonde que tá a raiz de todo esse problema, ou você entrega para Deus, velho. Ou papo reto, estudou a Bíblia, entregou para Deus, você vai chegar num estado de plenitude que nenhum coach vai te ensinar, nem mesmo eu. Nem mesmo eu não tenho capacidade de fazer isso. Quem tem capacidade de fazer isso é a palavra. Eu posso auxiliar, conforme a palavra fala, para vocês encontrarem maior facilidade para encontrar o propósito, para ser mais disciplinado, para ter constância, para ter fé, para saber orar, para saber estudar a Bíblia. Isso eu posso fazer. Eu posso ser um direcionador, mas eu não faço, eu não sou responsável de nada na sua vida. Eu, Nicolai, não faço nada. Por você, eu não faço nada. Então ele fala aqui, ó, vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aí ele traz uma parte que eu achei, nossa, mano, muito massa, velho. Ele te dá, inclusive, a direção da onde você precisa ir. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso aqui está em Efésios 4:11. Efésios 4:11. Alguém escreve no chat aí para depois vocês salvarem. Efésios 4:11, ele fala os 5 tipos de vocações que o ser humano pode encontrar. Aí eu fiquei encucado, falei, beleza, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas eu quero saber mais disso, eu quero entender mais, eu quero entender, eu quero... Não fiquei satisfeito com essa parte, então eu fui um pouquinho mais a fundo e eu cheguei em Coríntios. Eu sugiro vocês lerem Coríntios, 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 e 13, resumidamente, ele fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha que massa isso. Ou seja, se você é apóstolo, se você é mestre, se você é profeta ou se você é evangelista, tanto faz, o Espírito é o mesmo. Aquilo que rege, a força que rege as 5 vocações, o Espírito é o mesmo. Então ele fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, cada um de nós temos uma vocação, nós temos um fim que é proveitoso de cada forma de cada um. Cada um tem uma finalidade, cada um tem uma determinada ação que vai gerar esse propósito. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade na realização, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro dons de curar, operações de milagres, profecia e discernimento de espíritos. Olha o tanto de opção. Você tem a palavra de sabedoria, você tem conhecimento, você tem espírito, você tem fé, você tem dom de curar, você tem operação de milagre, você tem profecia e você tem discernimento de espíritos. Tem todas essas opções para você. Você vai ter um talento, você tem um dom. Alguma dessas é para você. Na verdade, você pode desenvolver cada uma delas. Você pode desenvolver todas se você quiser. Mas tem uma que é natural sua, que já foi concedida e você sabe que você já identificou aqui alguma delas que faz mais sentido para você. Depois eu vou explicar o desafio. A cada um é dada a variedade de línguas e a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Então ele vai distribuir conforme ele quer, conforme ele deseja, cada uma dessas habilidades para cada pessoa. Então você é, de certa forma, não. Você é sim especial. Você é único. Você é a única pessoa que existe nessa geração, nesse momento e nessa terra, com esse nome, com esse perfil, com esse jeito e com essa missão. E cada missão tem um peso. E todas elas se completam. No final do dia é tudo completado. Nós viemos para cá para alguma coisa maior, para algo e que queima no nosso coração. E ele está falando aqui, tem a manifestação de cada um. E ele fala, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Cara, essa parte eu achei muito legal, porque às vezes a gente fica nessa de não dar atenção, a devida atenção para determinadas áreas, sendo que o corpo é uma coisa só. Nicolai, qual que é a pior dor que existe? Aí vem um cara e fala, nossa, a dor no fígado é a pior dor que tem. Aí vem outro e fala, a dor no dente é a pior que tem. Aí outro fala, a dor no ouvido é a pior que tem. Posso falar qual que é a dor que mais dói, a pior de todas? É a dor do momento. Se você tá com tosse, essa é a pior dor que você tem. Se você tá com dor no coração, essa é a pior dor que tem. Se você tá com dor no pé, essa é a pior dor que tem. Se você tá com dor na mão, essa é a pior dor que tem. Se você tá com dor no olho, essa é a pior dor que tem. A dor que mais dói é aquela do momento. Você não pode negligenciar áreas da sua vida, porque tudo é uma coisa só. A mesma coisa do corpo é para as áreas da vida. Nicolai, eu estou muito bem no espiritual, no financeiro, estou no relacionamento, mas eu estou mal no emocional e no físico. Do que adianta, misericórdia amada, você ser um espírito iluminado, você ser um ser humano iluminado, você tocar gerações, se você é obeso? Porra, não faz diferença. Você não entende isso? Que se você tá com todas as áreas uma só bagunçada, é como se você tivesse com o corpo inteiro bonito, só que com câncer no dedo. Vai foder com o teu corpo inteiro. Vai demorar, talvez vai demorar, só que vai acabar com tudo eventualmente. Não adianta você negligenciar uma só área da sua vida porque você fala que faz as outras bem. Se as outras estão bem, parabéns, agora está na hora de melhorar essa aqui. Não existe um corpo que não está em sincronia, tá tudo conectado. Esses tempos eu não sei o que eu estava fazendo, e eu machuquei um nervo atrás do joelho, atrás aqui na perna, é um lugar muito aleatório. Eu nem sabia que eu tinha esse porqueiro aqui. Mano, a hora que doeu esse negócio, eu falei, gente do céu, que dor horrível. E foi aonde eu trouxe, que eu tava lendo isso aqui, eu falei, mano, é exatamente a mesma coisa. Você tem um monte de músculo no seu corpo, um monte de nervo, um monte de... Mano, é uma estrutura muito complexa. Imagina que um dia você começa a sentir dor atrás da orelha. Mano, é um saco dor na orelha. Eu não sei se vocês já sentiram dor na orelha. Aí, de repente, dói o nariz. É um saco a dor no nariz também. Aí dói dor na garganta. É um saco. Sentir dor é um saco. Qualquer coisa, cara, você tem 5 áreas na sua vida: espiritual, emocional, intelectual, físico e de relacionamentos. Se uma delas está bagunçada, se uma delas não está bem, se você não está em paz, não está leve em uma delas, as outras 4 vão entrar em falência.
Tá tudo conectado. Você não pode achar que, eu tô ficando milionário, mas para ficar milionário eu como miojo ou lamen todo dia e eu tô virando uma bola de gordura. Porra, velho, você vai chegar lá com sendo milionário, precisando fazer bariátrica, precisando pagar tratamento para emocional, porque seu emocional foi pro saco. Você vai precisar pagar tratamento de terapia, psicólogo, um monte de coisa. Você tem que pagar um monte de tratamento para resolver um negócio que você negligenciou porque você achou que a prosperidade era financeira. Mas a prosperidade é você conseguir romper nos 5 pilares, não só em um. Você não pode negligenciar. Agora, eu vou falar para vocês um fato. Se você quer ter resultado de alta performance na sua vida, espiritual, meu amigo, tem que ser a base, velho. Ou você coloca o espiritual como base, e eu não tô falando de religião, velho. Eu não tô falando de Bíblia, não. Eu tô falando de espiritualidade. Porque até então, o que eu falo para vocês aqui, o negócio é simples. Eu gosto da Bíblia, eu aceito Cristo como meu Salvador. Mas se você não aceita, tá tudo bem. Tudo que eu tô falando aqui faz sentido, mesmo se você não botar o cunho de ser religião ou ser algo não tem problema você não acreditar aqui. De verdade, não tem problema. O que você precisa trazer para a sua realidade são as analogias que eu faço aqui. Agora, a sua crença, se você é evangélico, se você é católico, se você é cristão, cristão não, se você é cristão é a base, né? Mas se você é espírita, tanto faz para mim. Não faz diferença. Ah, eu sou muçulmano, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, tudo bem, tá tudo certo. Para mim não faz diferença. O que faz diferença para mim é, você vai seguir o que eu tô falando? Os desafios? Você vai se propor, você vai fazer o jejum, você vai se desafiar, você vai romper, você vai evoluir, você vai crescer? Porque não é sobre a Bíblia, não é sobre eu querer manipular você para andar na minha verdade. Não, eu quero que você ande na verdade de Deus. A sua verdade com Deus, você tem a sua verdade com Deus. Eu tenho a minha verdade com Deus. O Fabrício tem com ele, a Maria tem com ele, a Sara tem com ele, a Amanda tem com ele, a Silmara e a Mônica, cada um de vocês tem a sua verdade com Deus. Cada um tem a sua verdade. A minha manipulação aqui é para trazer você para você viver a verdade de Deus. Não é para você viver a minha verdade. Eu quero que a minha verdade se exploda. Estou falando da verdade de Deus. Por que eu trago a Bíblia? Porque ela tem um embasamento. Eu trago a Bíblia com a experiência própria e com o aprendizado que eu tenho no dia a dia para que você use isso daqui como ferramenta para a tua vida. Mas não é para você seguir meu caminho, não, velho. O Nicolai disse que é para fazer triatlo. Não disse, velho. Nunca vou dizer. Você faz o esporte que você bem entender, velho. Você quer fazer balé, você faz. Quer fazer Muay Thai, você faz. Quer fazer corrida, você faz o que você quiser. Eu comecei na corrida não porque eu escolhi, foi porque aconteceu. Caiu magicamente na minha realidade, eu aceitei, aderi e comecei a fazer. Inclusive, quando eu comecei a correr, a galera mandava mensagem perguntando: Nossa, mas você corre por 1 hora seguido? Não era moda. As pessoas nem sabiam que existia corrida. Foi quando eu comecei. Só que para mim fazia sentido. Hoje virou modinha. Correr, triatlon, essas paradas virou moda. Tá tudo bem. Daqui a pouco, outra coisa vira moda. Daqui a pouco, outro esporte vira moda. Agora, você não pode cair no modismo de ficar no modismo porque é moda e para agradar outras pessoas. Você faz o esporte, você faz o que você faz para você usar como ferramenta. Eu vou trazer muita ferramenta para vocês. Esporte, Bíblia, mentalidade, estudo. Mano, eu vou trazer 1 milhão de ferramentas. Aí basta vocês usarem. Se não usar, azar. Eu vou continuar prosperando, entende? Esse é o jogo. Se você não usa, não faz diferença para mim. Para mim, a realidade não faz, faz para a sua. É a partir daí que você precisa tirar esse maior aprendizado. O bagulho é individual, velho. A salvação é individual. Eu me salvo da forma que eu entendo aqui. Você se salva da forma que você entende aí. E cada um é salvo de forma individual. Eu não tenho como pegar o Fabrício, a Maria, a Sara, a Amanda, a Silmara, a Mônica, a galera aqui. Não posso pegar vocês e salvar todo mundo. Isso não existe. É impossível. Não tem como. A salvação é de cada um. Então você precisa entender que também existe individualidade, egoísmo. Você faz o que você faz pelos outros, mas a salvação é somente sua. Por isso que não faz diferença. O meu pai é pecador, não sei o quê, eu vou salvar ele. Eu vou salvar meu marido. Não vai, meu amigo. Não vai salvar ninguém. Você vai se salvar. Você pode servir como ferramenta para ajudar as pessoas a se salvarem. Agora, se você vai se salvar ou não, é de responsabilidade sua.
De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ou seja, se, é o que eu falei, se você está sofrendo com o seu pé, mas você ignora ele, uma hora você vai fadar o fracasso, vai perder o pé, você vai corroer teu corpo. Você tem que entender que tudo é conectado. Todos os membros são conectados, todas as áreas da sua vida são conectadas. Só uma está em desacordância, vai se dar mal, não vai se dar bem. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de cura, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ou seja, o que ele está falando é: será que todos eles têm todos os dons? Provavelmente sim. Mas, com zelo, você precisa buscar os melhores dons para você. Quais você tem mais afinidade? Qual você foi chamado? Você pode potencializar, aprender e desenvolver um dom. Mas tem um dom dentro de você que é natural. Concorda comigo que é mais fácil você fazer o que você foi naturalmente chamado? Aquilo que naturalmente mora no seu coração? É mais fácil, mais prazeroso. Você pode desenvolver os outros? Pode, mas vai dar mais trabalho. Você está disposto com o trabalho que você vai precisar operar para você conseguir chegar nesse dom? Ou você prefere pegar e potencializar o dom que você já tem? Claro, você potencializando o dom que você tem, você cumprindo com o dom que você tem, você pode devagarzinho afinando e melhorando os outros dons. Eu, desde eu sou conhecido por gente com 5 anos de idade, 6 anos de idade, já me era falado. Nicolai, você tem que conversar com as pessoas, tem que fazer palestras, você tem que ser diplomata, desculpa, essa era a palavra. Nicolai tem que ser diplomata. Desde criancinha me falavam isso. Eu tenho que ser diplomata, diplomata, diplomata. O que diplomata faz? Conversa com pessoas. É bom na palavra. É bom de manipulação, literalmente. Diplomata é isso, velho. Manipulação, diplomata ele é de conversa. Ele é de trocar ideia, experiência. Isso que é um diplomata. Quando eu comecei a potencializar isso ano passado, de palestra, conversar com pessoas, fazer live, não sei o quê, mano do céu, a minha vida se transformou. Eu amo fazer isso. É o que eu mais gosto, é o que eu mais curto fazer, é isso. Eu encontrei o meu viés. Agora, como que eu vou cumprir com esse propósito? Como que eu vou fazer isso? Live, mentoria, palestra, empresas. As minhas empresas comunicam também. Então, quando eu construir a minha empresa, que eu estou no processo agora, ela vai precisar se comunicar com as pessoas. Como que essa empresa vai se comunicar? Ela pode destravar pessoas. Ela pode ser uma ferramenta de bênção na vida das pessoas. É uma empresa, mas ela pode ser, porque ela tem uma imagem, que sou eu. Então, você pode se comunicar de várias formas. Política. Eu estou entrando nesse viés. Até assusto, estou entrando no viés da política. Daqui a pouco eu vou soltar essa novidade, vocês são até os primeiros a saberem, mas eu fui convidado recentemente para entrar na política. É complexo. É um ramo, poxa, que a gente já sabe que é corrompido. Só que é corrompido por quê? Porque só as pessoas do mal que entram nessa merda, velho. Aí você que é do bem, fica falando, ai, mas é que só tem gente do mal. Pois é, se você que é do bem não entra, e você fica reclamando que os do mal estão entrando, só que enquanto você reclama, os do mal estão entrando. E aí? Ai, só tem coach merda hoje. Beleza, mas cadê você para fazer alguma coisa para resolver isso? Entende? Então, eu tenho um chamado. O meu chamado é impactar uma geração. O meu chamado é transformar a realidade, transformar a mentalidade. E não só do Brasil, como o mundo afora. Esse é o meu propósito, é o meu chamado. Eu tenho isso dentro de mim. Agora, se eu ficar me preocupando que esse meio é corrompido, as pessoas são corrompidas, eu não faço absolutamente nada na minha vida. Simples assim, ponto final. Eu não entro na política, eu não entro na internet, eu não profetizo, eu não falo sobre a palavra. Por quê? Porque a palavra tem pastor que é pedófilo, tem pastor que fala que usa da palavra para manipulação. Quantas pessoas eu não vejo na internet fazendo anúncio de jogo de aposta e usando a palavra, velho? Quantas pessoas não fazem isso? Falsos profetas. Agora, basta eu
ser coerente com a minha realidade, coerente com as minhas atitudes, caminhar em cima da verdade, que ele vai me dar provisão. Mano, ponto final. Ele vai te entregar o caminho, ele vai te entregar a provisão, ele vai te ajudar a chegar onde você precisa chegar. Agora, se você ficar dependendo de ficar ouvindo que esse caminho que você quer é muito extraordinário, meu Deus, onde você quer chegar é muito longe, ai, não sei o quê. Mano, eu fico imaginando Deus ouvindo esse papo. Eu fico imaginando Deus lá em cima, tipo, olhando, meu Deus, como esses seres humanos são frescos, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha esse povo, mano. Fica lá no TikTok, Instagram, dando ibope pra aquela menina dançando e rebolando a raba, mas aquele cara que tá falando bagulho que, mano, realmente impacta, não tá dando atenção. Aí vem o outro lá e fala o seguinte: não, que só tem gente do mal na política. Beleza, você que é do bem, você quer entrar? Não quero. Então cala essa boca, entendeu? Porque, mano, não tem como você reclamar se você não vai trazer a realidade a ser diferente, velho. Ou você muda a realidade, ou você transforma a mentalidade das pessoas, ou você cala essa boca e fica à mercê desse povo, desses corruptos, desse bando de. Mano, é loucura isso, velho. Porque a internet está rodeada, ela está recheada de gente que é falso profeta. E não só falso profeta religioso, tá bom? Não tô trazendo só religiosidade. Tô falando de falso profeta, de pessoas que pregam coisas e que não fazem na realidade. Tá cheio de gente assim na internet. Pessoa que fala que é da saúde, que é atleta, que não sei o quê, só que vai lá e faz lipo HD. Mano, vai, né, para aquele lugar, velho. Ou você é atleta e você tem mentalidade de alta performance, você suporta o processo, ou você faz lipo HD. Os dois não se comunicam, velho. Ó, não comunica, mano, não tem como. Ou você para de reclamar e muda a mentalidade das pessoas ao seu redor, ou o Brasil vai continuar no mesmo lugar, velho. É simples. Por que que as pessoas do mal estão em evidência? Porque tem pessoas do bem caladas. Por que que as pessoas do mal estão em evidência? Porque tem pessoas que dão ibope para esse povo, velho. É simples. Pô, mano, é muito tranquilo de entender isso. Depois que você entende que essas pessoas que estão no poder, seja ele religioso, seja ele político, seja ele, tanto faz o poder até de rede social, tanto faz, as pessoas que estão no poder hoje, o que que elas estão fazendo? Mano, eu gosto do exemplo do Neymar, porque esse cara, ele é a imagem do Brasil. E o que que ele faz? Propaganda da Blaze, mano, que é a porra da bagulho de aposta. Mano, o cara tem literalmente o Brasil nas mãos dele e ele não usa isso. Não usa para transformar a mentalidade, não usa para transformar a realidade, não usa para potencializar o resultado das pessoas. Ele não usa para benefício das pessoas. Ele não usa para benefício do reino. Ele usa para quê? Para casa de apostas. Por quê? Porque é mais fácil, velho. É muito mais fácil você fazer propaganda para casa de aposta do que você pregar a palavra. Porque para pegar a palavra você precisa sentar e estudar. Você precisa ser coerente. Agora, as pessoas estão preocupadas em ser coerente? Largar festa, largar bebida, largar vício, largar cigarro, largar droga para viver sobre uma verdade de Deus? Não querem. Aí faz o quê? Vive sobre a verdade delas. E aí é onde tem o maior problema. As pessoas dão ibope, velho. Esse é o maior problema. E aí não tem pessoas com mentalidade querendo transformar a realidade para que isso se muda. Agora, qual que é o seu propósito? Mano, seu propósito é isso aqui, velho, servir a Deus. Tanto faz a sua religião, tanto faz. Eu nem tenho religião, a minha religião não é religião, é estilo de vida. Eu sou cristão. Cristão serve a Cristo, ponto final. É isso que eu gosto. Eu acho legal, eu gosto, eu me apaixonei por isso, é uma coisa que arde no meu coração. Mas se você não arde isso no seu coração, você é espírita, você é, sei lá, velho, tanto faz quem você é, você precisa só entender que você precisa servir o propósito de Deus, mano. Resolveu aqui, resolveu a tua vida. Agora, como que você vai servir o propósito de Deus, que é o maior desafio e o maior embate? Cara, tem inúmeras formas de você servir o propósito de Deus, mas eu vou te contar um negócio. Todas elas têm algo em comum: paz e amor, mano. Literalmente, paz e amor. Faz o símbolozinho aí, velho. Quando você estiver estressado, eu não sei qual que é o meu propósito. Paz e amor, acabou. Qual que é o meu propósito? Qualquer coisa que estabeleça paz e amor. Se tem paz, se tem amor, mano, você tá próximo, pelo menos, de cumprir o propósito de Deus para você. Agora, como você vai fazer isso?
Como que você vai aumentar seus resultados? Aí você vai ter que trazer alta performance. Aí que vai entrar o desafio. É aí que a gente vai começar a brincar. É aí que o negócio começa a ficar sério. Eu escrevi, mano, papo reto, eu estudei 2 horas. Eu escrevi 3 páginas aqui do que eu tinha que falar com vocês. Não tem chance de eu falar tudo isso aqui. Hoje não tem chance. Eu posso falar, eu falei um terço, nem um terço, eu falei um quinto do que eu escrevi aqui. Mas eu quero que para ficar, para potencializar isso e não ficar uma aula maçante, uma aula que eu vou ficar dando porrada em vocês aqui e falando sobre falsos profetas e não sei o quê. Eu não quero fazer isso com vocês. Eu quero que vocês saiam daqui com discernimento. Qual que é o discernimento que eu quero que vocês tenham? Cara, o primeiro deles, o primeiro deles, antes de propósito, antes de você buscar propósito, antes da gente fazer isso, a gente vai dedicar essa semana, a semana que tá para entrar agora. De segunda a domingo, você vai jejuar todos os dias, sem exceção, de segunda a domingo. E você vai jejuar daquilo que mais te faz falta. Eu não vou estabelecer aqui. Você pode jejuar de alimento, você pode jejuar de açúcar, você pode jejuar de rede social, você pode jejuar de água, você pode jejuar de. Cara, você pode jejuar do que você quiser, do que mais fizer falta para você. Aquilo que você pensou agora e te deu um frio na barriga que você vai ficar a semana inteira, você vai fazer. O jejum funciona de que forma? Agora é o momento que eu vou entrar para fazer o direcionamento para a gente conseguir jejuar de forma assertiva. Porque não tem como você jejuar se não for assertivo. Porque você perde o jejum. O jejum ele funciona para você se conectar mais com Deus. Mateus 6, ele vai explicar para vocês como que faz para jejuar. Ele diz o seguinte: no jejum tem algumas regras. A primeira regra dele, que eu acho que é o mais importante, é não fica com aparência triste. Ele fala: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque não, desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará as recompensas. Então você vai começar a jejuar essa semana. Eu quero que você sente e escreva o que te mais faz falta. Nicolai, eu tô viciado em rede social. Então vamos fazer um jejum. Você vai fazer um jejum de 6 horas. 6 horas por dia você não pode nem olhar a rede social, nem abrir a rede social. Nicolai, eu tô pronto para fazer jejum de 10 horas. Então faz 10 horas de jejum em cima de rede social. Nicolai, eu tô pronto para fazer 24 horas de jejum de rede social. Então faz 24 horas. Você tem que sentir no seu coração o que vai ser desafiador e que você tá pronto e que você vai se manter constante até domingo da semana que vem. Não adianta você jejuar segunda e terça e quarta-feira você errar. Errou, volta quinta-feira, tá tudo bem se errar, mas que vocês busquem uma constância nesse jejum. Você que está aqui na aula hoje, eu vou escrever lá no grupo, vou falar a primeira regra do dia, vou escrever lá, gente, a primeira regra do dia aqui do desafio vai ser jejum. O que você vai precisar fazer? Primeira coisa, você vai precisar escrever qual que é o jejum. Não precisa escrever para mim, não. Você vai escrever para você, tá? Escreve para você qual que é esse jejum. Você vai fazer de segunda a domingo. Como que você vai fazer esse jejum? Vocês vão pegar o seguinte. Vocês vão pegar o seguinte. Calma aí. Tá aqui. Vocês vão jejuar em cima de Efésios. E vocês vão jejuar em cima de Efésios. Vocês vão jejuar em cima de Efésios 4. Vocês vão jejuar em cima de Efésios 4 e em cima de Efésios 6, 10, que é a armadura de Deus, 10 até 20. Eu vou escrever no grupo, tá bom? Eu vou escrever. O que vocês vão fazer? Vai ter que jejuar em cima da palavra. Eu vou estar aqui, eu vou fazer live de segunda até domingo. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu vou fazer.
às 8 horas da noite no Instagram. Eu vou fazer todos os dias. Eu vou fazer a live em cima da palavra, do jejum que a gente vai fazer. Amanhã, eu quero que vocês façam o jejum em cima da unidade da fé, que é em cima de Efésios 4. Amanhã, você vai pegar esse jejum. Vamos supor, alimentação. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Você vai jejuar de alimentos. Então você vai fazer o seguinte: você vai sentar e você vai falar assim, ó, vou ficar 12 horas sem comer. Durante essas 12 horas, quanto mais melhor, você vai ler Efésios 4. Durante essas 12 horas de jejum, você vai entregar a Deus o seu propósito. Então você vai começar a jejuar falando: Senhor, esse jejum eu dedico ao Senhor. Esse jejum é para o Senhor. Esse jejum é intencional. Eu quero encontrar o meu propósito de vida dentro desse jejum. Como que funciona isso? Aquilo que mais te tira atenção, seja alimentação, rede social, aquilo que mais te gera ruído, é o que te faz ficar menos atento à voz de Deus. Quando você tira esse ruído da sua vida, você fica mais sensível. Você tirar o ruído, por exemplo, da rede social. Vou fazer jejum de 12 horas da rede social, porque isso é uma coisa que eu estou viciado hoje. Você tirando essa rede social, você fica sem ruído e você fica mais sensível a ouvir a palavra de Deus. Vai ter muito pensamento, vai ter muito insight. Você vai ter que pegar esses insights, esses pensamentos e sempre escrever. Cara, é fácil? Não é fácil. Tem que ler Efésios 4 amanhã, durante o jejum todo. Partiu ali, ó, tá fazendo jejum, deu um minutinho do trabalho que você pode ler, leia. Ah, tô fazendo jejum ali durante a manhã de alimentação, vou ficar 8 horas sem alimento, 9 horas sem alimento, eu vou ficar fazendo um jejum. Você pode fazer mais do que um. Você pode fazer o jejum de alimento junto com rede social. Tudo que for ruído na sua vida que você puder tirar. Então, o jejum, quanto menos ruídos você tiver, mais sensível à palavra você vai ficar. Seja intencional na sua oração. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero saber a minha vocação. Aí você vai falar as vocações que tem. Fala as vocações. Amanhã você vai falar só essas 5. Depois a gente vai voltar lá para Coríntios. A gente vai fazer o jejum em cima de Coríntios também. Amanhã o jejum é em Efésios 4, porque ele está falando da unidade da fé. Ele está falando que a gente tem a maneira digna da vocação que vocês foram chamados. O que que acontece? Quando você lê isso aqui sem ruído, vai trazer pensamentos diferentes, vai te trazer clareza. Você está entregando um sacrifício para o Senhor. Você está entregando para Deus algo para intencionalmente receber de volta. Tá tudo bem, você pode fazer isso. Você pode ser intencional na sua oração. Você deve ser intencional na sua oração. Em Gênesis, ele conta a história de Isaac, na verdade, de Abraão, quando pede para o servo buscar uma esposa para Isaac, que foi a Rebeca. Esse servo, dentre outras coisas que ele fez, na oração ele foi específico. Eu quero isso, isso e isso. Deu prazo. Ele falou com Deus dessa forma: eu quero que você me traga isso, 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 dessa forma. E eu entrego para ti desse jeito, desse jeito. Ele teve um sacrifício, pediu com discernimento, pediu com clareza aquilo que ele quer. Se vocês querem propósito, peça o propósito. Ai, Nicolai, eu vou receber o propósito amanhã? Não sei, talvez sim, talvez não. Talvez semana que vem, talvez mês que vem. Eu não sei quando você vai receber. Mas você vai receber. Você pode pedir profeta, você pode pedir clareza, pode pedir sopro de pensamento, você pode pedir confirmação, você pode pedir um monte de coisa. Você tem que trazer o que faz mais sentido para você dentro do jejum. Amanhã é o jejum em cima de Efésios 4, daquilo que mais te faz falta. Aquilo que mais te faz falta, você vai fazer jejum amanhã. Mínimo, tá? Eu vou colocar mínimo aqui para vocês, porque se eu não colocar mínimo, vocês vão fazer jejum de 1 hora e isso é palhaçada. Mínimo 12 horas. Mínimo 12 horas, que é o dia inteiro. Praticamente o dia inteiro. Então você vai fazer lá, acordei às 6 horas da manhã, eu vou fazer das 6 às 18. Mínimo 12 horas. E durante essas 12 horas eu quero que vocês façam esse Efésios 4. Se você vai fazer alimentação e vai começar agora, a noite inteira não conta, meu carinho amigo, porque à noite você está dormindo. Então você trata de pegar e aumentar esse jejum. Aí eu passo fome. Então você que sinta fome pela Bíblia, sinta fome pela palavra, sinta fome pelo seu propósito.
Ah, eu vou fazer 24 horas de jejum. Então faz 24 horas de jejum de comida e fica na palavra. Recomendação do Nicolai, minha recomendação. Não faz um trem mirabolante. Básico. Faz um bagulho básico. Alimentação, faz de palavrão, faz de palavras negativas, faz de bronca, faz de gritar, faz de coisas que você sabe que tá te incomodando hoje. Ah, eu fumo, então faz essa merda desse cigarro. Ah, eu bebo, então faz da bebida alcoólica. Ah, eu uso muito rede social, então faz da rede social. Ah, eu sou obeso, então faz da comida. Faz daquilo que vai te fazer falta. Porque eu, Nicolai, eu faço jejum de alimentação. Mano, papo reto, velho. Posso ficar até semana que vem sem comer. Não me faz diferença. Ah, vai fazer falta? Ah, eu sinto fome, mas não me faz diferença. Agora, de rede social, meu amigo, aí o trem fica doido. Aí eu sinto falta, eu sinto ansiedade. É aí que você encontra o seu propósito. É aí que Deus vai falar com você. É nesses lugares que ele vai conversar com você. Ele conversa com você no deserto. Ele não vai conversar com você quando as coisas. Mano, ele vai conversar com você no deserto. Ele te coloca no deserto para conversar com você. Então, faça o jejum em cima de Efésios 4. Essa é a primeiro desafio. Não vou ficar falando todos, porque talvez alguns desistam. Então, vamos começar com Efésios 4. Vamos começar com o jejum. Amanhã a gente faz esse jejum juntos. Eu vou abrir a live à noite, vou falar de Efésios 4, vou falar do que eu trouxe de clareza para mim. Eu vou fazer o meu jejum, vou trazer a minha forma de fazer esse jejum. E aí amanhã à noite eu vou abrir uma live rápida de meia hora, 40 minutos para trazer as clarezas que eu tive do jejum de Efésios 4. E amanhã à noite eu vou falar para vocês qual que é o outro jejum que vocês vão precisar fazer, como que vai ser feito. E aí se você não pode participar da live, tá tudo bem, porque eu vou mandar lá no grupo também. Então, você que está participando aqui pode acessar lá no grupo, assim como você pode assistir na live. Ou você faz os dois também. Inicialmente é isso. Básico, fácil, bem tranquilo. Você vai sentir uma diferença, mas, bom, isso a gente vai falar depois. Agora, agora eu vou abrir para perguntas. Deu uma lidinha aqui. Tá bom, beleza. Deixa eu pausar a recordação aqui.